Boa noite, né? Mais uma vez aqui, Luciano Araújo. Eu meditando na palavra de Deus, né? Eu gosto muito de meditar na palavra do Senhor. E eu tenho um propósito, né? De falar da grandeza de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. A gente só pode falar de Jesus porque ele fez grandes coisas na vida da gente. Porque se não fosse Jesus, eu nem aqui estaria, né? De forma nenhuma. Então, não há dinheiro que pague, não tem riqueza no mundo que impeça da gente falar dessa maravilha, que é Jesus Cristo. Meu coração arde quando eu falo em Jesus, porque não existe ninguém maravilhoso igual a Ele. Mas a palavra de Deus diz assim: nós não somos salvos pelas obras, para que não se gloriamos, né? A gente não vai ser salvo porque a gente faz caridade, porque a gente dá tudo para os pobres, porque a gente está preocupado com todo mundo, porque o mundo religioso é uma capa. Um religioso, ele vive de aparência, né? Por dentro ele é vazio. E eu estava meditando na palavra, e a palavra de Deus fala de um homem religioso, muito religioso, por sinal. Uma pessoa religiosa, muito dedicado à sua religião. Um homem que não fazia parte dos judeus, não fazia parte da promessa. Mas a palavra fala que na cidade de Cesareia havia um homem chamado de Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus, pobre, orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve o quê? Uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo. Perguntou: o que é o Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado a todos aos pobres. Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado de Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, curtidor de couro, que mora à beira do mar. Glória a Deus. Interessante, né? Está vendo aqui? A palavra de Deus fala de um homem religioso, uma pessoa bondosa, um homem que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa que nunca roubou ninguém, um homem de bom caráter, uma pessoa que por onde ele passava, o povo dizia: nossa, esse homem é uma pessoa excelente. Mas uma coisa interessante que a Bíblia fala que Cornélio estava orando. A Bíblia não cita que ele estava rezando. Ele estava orando a Deus, orando a um Deus que ele ouvia falar, orando a um Deus que ele não tinha um conhecimento. Mas a palavra cita que ele estava orando ao Senhor. E a Bíblia diz que teve numa das suas orações, ele teve uma visão. Nesta visão, o anjo apareceu a ele e disse: Cornélio, Deus tem ouvido a tua oração. Deus não esqueceu de você.
e das bondades que você faz para com os pobres, judeus. Como você é uma pessoa bem boa, mas é necessário que você envie uns mensageiros, alguém, para buscar Pedro, que é necessário que ele fale para você, que você escute o que ele tem para dizer para você, porque tudo que você fez, se você não ouvir aquilo que o Pedro tem para dizer, tudo vai ser em vão. As suas bondades, suas esmolas, a sua aparência de um homem religioso. Mas nós somos salvos pela religião, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvo. Não é pela religião. A religião não salva, mas a graça salva. Né? Você pode fazer tudo, mas se você não aceitar Jesus como seu Salvador, tudo o que você fez é inútil. Todo sacrifício é inútil. Porque não precisa de fazer sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por você lá na cruz do Calvário. O preço ele já pagou por você lá na cruz. A salvação é gratuita. A salvação é através do arrependimento. A Bíblia diz que a salvação é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala. Você pode ser o homem mais caridoso. Se não se converteu ao Evangelho, vai para o mesmo lugar que os outros vão. Né? Jesus nunca pregou religião para ninguém. Jesus nunca mandou você seguir ninguém. Jesus diz nas suas palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a religião, ela não pode salvar. A religião não pode libertar. A religião não pode transformar. Mas Jesus sim. Jesus é quem liberta, Jesus é quem transforma, Jesus é quem cura, Jesus é quem salva através do arrependimento, do reconhecimento que você é pecador, que nós somos pecadores. E acreditamos no Senhor Jesus, e através dele somos perdoados. A palavra de Deus diz que Cornélio enviou 2 homens piedosos, religiosos, 2 não, 3, e foram lá. A Bíblia diz que Pedro, o almoço estava sendo preparado e ele teve muita fome, sentiu fome. E subiu ao terraço para orar. E quando ele estava orando, a palavra diz que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um lençol atado em 4 pontos descendo do céu. E nesse lençol tinha animais impuros, animais de 4 patas, animais, aves do céu, que são animais impuros, aves impuras. E uma voz dizia assim: Pedro, mata e come. Ele retruca e diz assim: Senhor, a lei não permite que eu coma coisa impura. Observamos que Pedro ainda está preso na lei. Ele ainda não está vivendo na graça, ele está preso na lei. O Espírito fala para Pedro: Pedro, mata e come. De forma nenhuma, Senhor, a lei não permite que eu coma coisas impuras. A palavra de Deus que, pela segunda vez, o Espírito fala para ele: Pedro, mata e come. Senhor, a lei, a minha lei,
não permite que eu coma coisas impuras. A palavra de Deus é assim: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Quando ele desce, os homens já estão ali. E ele convida para entrar e se hospedar ali na casa com ele. No dia seguinte eles vão à cidade. O Espírito Santo fala para ele: vá e não temas. Ou seja, vai tranquilo. Deixa de preconceito com os outros. A palavra de Deus deixa bem claro. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A salvação se espalhou por toda a terra. Jesus veio para salvar o preto, feio, bonito, grego, troiano, americano, africano. A salvação é para todos. A salvação é de graça. É só nele crer. Jesus é a porta. Ninguém vai chegar no céu sem entrar pela porta que é Cristo. Entendeu? A salvação está no começo da criação. A salvação está lá no dilúvio. Esteve no dilúvio. Em todas as passagens bíblicas, Deus sempre deu a oportunidade ao homem de se arrepender dos seus pecados e ter o direito de ser salvo. A gente, quando começa a ler a palavra, não existe nenhum momento do homem se justificar dos seus atos e ou culpar Deus por alguma coisa, porque nós somos culpados pelos nossos erros e não podemos se justificar dos nossos atos, mas nós temos aqui um Deus que perdoa o pecado, um Deus que transforma a vida, um Deus que ressuscitou dos mortos e recebeu todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, mas é preciso o homem se arrepender. Observamos que Cornélio, apesar de ser um homem muito religioso, apesar de ser um homem, mas o coração de Cornélio estava totalmente transformado, não só dele, mas como todos. O Espírito Santo já começou a fazer uma grande obra naquele local, uma grande transformação, uma grande mudança. Aquele povo está preparado para receber a palavra de Deus que vem através do servo dele, de Pedro, porque o Espírito Santo já transformou aqueles corações, eles estão tudo sedentos para ouvir palavras boas, palavra de salvação, palavra de perdão, palavra de transformação, de amor. Todos estavam preparados para isso, para ouvir. Ao abrir a boca do profeta, do homem de Deus, trazendo a mensagem para aquele povo. E quando Pedro chega, a Bíblia diz que Cornélio, como era um homem muito religioso, ele vem de encontro a Pedro e se ajoelha. E Pedro diz assim: não faz isso, homem. Eu sou homem igual a você, sujeito às mesmas tentações. Levanta-te, fica de pé. E ele começa a abrir a boca e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E começa a falar de Jesus para aquele povo. E começa a falar das grandezas de Jesus. Que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Que Jesus foi crucificado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele pagou um preço caríssimo para que nós pudéssemos ter o direito de sermos salvos, sermos libertos, sermos transformados. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o poder de Deus foi tremendo naquele lugar. O Espírito Santo desceu sobre aquele povo, porque acabou a separação, acabou o preconceito. Jesus, ele quer salvar todos que nele crê. A salvação está aí. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra de Deus. Em Apocalipse, 3:20,
Espírito Santo falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja profana, uma igreja fria, uma igreja que na sua época não falava, não pregava aquilo que era correto, mas era uma igreja morna. E o Espírito Santo diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Quantas igrejas estão assim? Quantas igrejas perderam a essência de pregar a verdade, de falar a palavra de Deus na sua grandeza? Por que os homens não pregam mais o evangelho como antigamente? Porque as igrejas virou comércio. O medo de se falar do pecado hoje é muito grande. Esquecer de falar do Senhor Jesus, esquecer de pregar a volta de Jesus, esquecer de dizer para o povo que eles têm que se arrepender, porque Jesus está voltando. Não se fala mais nisso porque o dinheiro fala mais alto. Duas palavras que os homens pregam hoje, o dinheiro está na frente. Hoje estão mais preocupados com o bel prazer do que com as almas que estão indo para o inferno, com as pessoas que estão deixando de ouvir, porque os homens não estão preocupados com almas, mas estão preocupados com si mesmos. A preocupação hoje é com os templos, com construções de templo, com riqueza para os templos, enquanto as almas estão perecendo, enquanto a vida está sendo ceifada, enquanto os homens estão preocupados com seus carrões, com suas mansões, com seus salários, né? Por isso que Jesus, em determinada ocasião, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, né? O mercenário, que não são pastores, são homens assalariados, não estão nem aí. Porque se a igreja não der lucro para eles, eles fecham, né? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E o que vale é a grana, e que as almas que se dão. Amém?